Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, a nossa bolsa aqui. Bem, você sabe que o programa se assiste pela Parabólica, como sempre assistiu. Agora ele está na Claro TV, na NET, canal 190, 190, também pode ver. Ao mesmo tempo que ele passa aqui na TV, ele passa na página do canal no Facebook. E eu, em 2019, fiz a seguinte escolha. Vamos colocar o programa Mercado Futuro nas principais redes sociais. Então hoje você tem Mercado Futuro no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e por aí vai, nem lembro mais. Aí, você lá tem, além do programa, você tem boletins que eu faço, menores, além das entrevistas. Por exemplo, a semana que vem, acho que é a semana que vem, eu vou fazer alguns boletins do AgriShow, que é Ribeirão Preto, depois da Expo Zebu, que é Uberaba. Isso tudo você pode ver numa dessas redes aí. O fundamental é me acompanhar, ou acompanhar o programa nas redes sociais. E se você quiser me ver feliz, dê um like, que eu fico muito contente. Ou me siga. Bem, o assunto do programa de hoje é café, mas não é qualquer café. O programa de hoje é programa show. Eu chamo de programa show, porque a minha entrevistada, ela faz um show sempre. Ela veio, acho que uma ou duas vezes ao meu programa, mas sempre foram programas inesquecíveis. Ela é cafeóloga, ou se você acha essa palavra esquisita, cafeóloga, ela é consultora para café, de assuntos de café. Larga experiência, provadora, criou, junto com outras pessoas, imagino, um centro de café aqui no Sindicato de Café do Estado de São Paulo, e tem passagem por redes de supermercado. Enfim, vamos aproveitar o que ela tem de melhor, que é o show do café. Hoje ela vem falar de café, Eliana Helvas, só que café solúvel. Muito boa tarde, Eliana. Tudo bom, Regi? Muito obrigado pela presença, prazer em recebê-la. Eu que agradeço. O show vai começar, vamos lá. Você está na BICS. A BICS é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, para quem não sabia. Isso. A gente tem um desafio de aumentar o consumo do brasileiro no café solúvel. Ele já consome, mas o que a gente tem percebido é que as pessoas não conhecem o café solúvel. Né? Então, isso acontece mesmo na gôndola do supermercado, onde você já tem produtos diferenciados e o consumidor não consegue entender, ele não sabe a diferença do que está ali. Então, por que uma embalagem é diferente da outra? Por que um grânulo é diferente do outro? Como é que ele consome aquilo? Se ele consome com água, com leite, com bebida vegetal, com proteína. Né? Então, a gente acabou, hoje tem uma série de dúvidas ainda, não tenho as respostas todas, mas a gente começou a estudar um pouco mais sobre esse universo do café solúvel e trazer isso à tona para que a gente possa diminuir o preconceito que existe quando a gente fala de café solúvel. Principalmente, às vezes, você vai apresentar, as pessoas falam, nossa, mas café solúvel. E é muito interessante porque hoje você tem cafés de todos os sabores existentes, com processos diferentes, e isso é muito rico, é um universo extremamente rico e que muitas vezes não chega até o consumidor. Então esse é o desafio que a gente tem. Fala de algumas coisas, porque a última inauguração que eu fui de uma fábrica de café foi da Cacique, que era a extração a frio, sei lá como chama. O que tem de tecnologia? Dê alguns exemplos. Como é que é feito o solúvel? Então, hoje a gente tem dois tipos de tecnologia básicos, né? Que é a extração, quando você fala da concentração a quente, né? Que aí a gente tem o spray e o aglomerado, onde você tira a água do café por evaporação, então por altas temperaturas, e você tem o liofilizado ou freeze-dried, onde você tira essa água através de baixas temperaturas. E aí é que faz a diferença, porque quanto menor a temperatura, mais próximo do café torrado e moído a bebida se torna. Então, quanto menos processos de alta temperatura, porque quando você aumenta a temperatura, você traz um sabor um pouco mais de cozido, ao produto. Né? E aí ele combina muito bem com leite. Né? E quando você traz esse produto para temperaturas mais baixas, você faz com que ele fique mais próximo do sabor do torrado e moído e, consequentemente, ele fica super agradável se você fizer a diluição em água.
E isso que é interessante, as pessoas começarem a aprender a provar esses cafés, inclusive qual a quantidade certa de pó, porque como ele é concentrado, de qualquer maneira, os dois métodos, você tem que concentrar o extrato de café. Então, qualquer diferença que você coloca na xícara, dá uma diferença muito grande no sabor. Então, qual é a quantidade certa para você preparar um café solúvel bem gostoso, bem saboroso? Né? Outras perguntas que a gente tem, por exemplo, que os clientes fazem é: eu preciso ferver a água? Ou a água numa temperatura um pouquinho mais baixa pode ser mais agradável no meu paladar? Porque eu não tô, quando eu vou fazer um café torrado e moído, eu pego água fervente, passo no pó, que está na temperatura ambiente, e eu consequentemente abaixo aquela temperatura. Né? Então a hora que a pessoa vai tomar, ele não está a 90 graus, ele está em torno de 72, 75 graus. Então fica mais agradável. No caso do café solúvel, é a mesma pergunta. Será que eu preciso da água a 90 graus? Será que eu não posso ter ela em torno de 80, 75, 80 e já fazer um café gostoso? Né? Então são essas perguntas que a gente precisa responder para poder explicar para as pessoas e, consequentemente, tomar cafés mais gostosos em casa. O café solúvel antigamente era chamado de instantâneo, né? Isso. Continua sendo instantâneo. Também, é o mesmo, fora do Brasil ele é chamado como instant coffee. Aqui a gente acaba usando a palavra solúvel, então é uma questão de vocabulário, mas quer dizer a mesma coisa, que você dilui com água e consequentemente ele já está pronto. Eu não preciso filtrar, né? Então já teve gente que me perguntou, mas eu não preciso filtrar esse café? Você fala, não, você pode misturar com água. O que a gente observa é que muitas pessoas tomam direto no leite. E aí ele fica mais saboroso. Ele fica mais saboroso por duas razões. Primeiro, porque eu não estou colocando água ali, eu vou utilizar a água que existe no próprio leite para dissolver aquele café. Então, o café com leite fica mais concentrado. E muitas vezes eu acabo usando o café aglomerado ou o spray, e esse sabor mais intenso, ele vai neutralizar aquele sabor de leite. Então, ele fica mais saboroso. Por isso as pessoas acabam utilizando bastante esse tipo de produto diretamente no leite. Eu posso contar a minha experiência pessoal. Quando eu morei fora do Brasil não tinha, acho que pó de café era muito caro a primeira vez. E eu fazia numa caneca alta, você punha o pó, né, o solúvel, a quantidade que você queria, e aí esquentava o leite, mas para ele ficar espetacular, fica espetacular. Eu punha um tiquinho de leite e batia com a mão, entendeu? Ele vai formando um creme. Só no finalmente que eu punha o resto do leite, aí fica um café cremoso, fica com gosto de leite e gosto de café. Mas ele fica mais homogêneo. Você não corre o risco de dar um gole e ter um pouquinho de café que não foi diluído. Não. Né? Então é por isso que você acaba usando o seu método personalizado de fazer o seu café com leite. Aprendi a fazer assim. Quer dizer, eu fui fazendo com água e tal, falei, mas deve ter um outro jeito, ficar com outro gosto até. E tem muita gente, Resch, que gosta de bater o café solúvel, aerá-lo, para depois utilizar, como fazendo um creme, e utilizar tanto no leite quanto com água. Então já tem muitas donas de casa, você põe um pouquinho de água e bate na batedeira, ele forma como se fosse um creme. E as pessoas acabam consumindo aquele creme, porque fica mais fácil, mais cremoso, e aí acaba diluindo no leite, na água, onde quiser. Mas você faz e usa, não é para guardar. Não, tem gente que guarda o quê? Põe no freezer e depois vai usando devagar. Mas a recomendação é que não demore muito tempo, né? Tem mil coisas. Nós vamos tomar café daqui a pouco, agora nós vamos para o intervalo. Eu converso com a consultora para café, a Eliana Helvas. Você já conhece a Eliana daqui do programa e de outros lugares. Ela também faz o que eu faço, networking. Eu encontrei com a Eliana na entrega do prêmio de café, do Willy Café. E, bom, vamos ao intervalinho, depois a gente continua a conversa, porque não vai dar para... O programa é menor do que o que nós temos para falar. Mas vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. O assunto é café solúvel. Eu converso com a Eliana Helvas, que é consultora para assuntos de café. Já falei que tem muita experiência nessa área. O solúvel
pode ser feito de qualquer tipo de café? Arábica, robusta, Pode. só arábica, só robusta? Pode. E tem quem faça isso? Tem. E hoje em dia as empresas têm várias que até que colocam na embalagem. Então, recentemente teve uma marca que colocou 100% Conilon. Outros colocam 100% arábica. Fica a critério, não existe uma regra para isso. Mas o que eu acho interessante, é que começa a mudar um pouco. Mais uma vez a gente vai quebrando os preconceitos com relação também aos canéforas. Né? Porque não é só porque é 100% arábica, que é muito bom, ou porque é 100% Conilon, que ele é ruim ou coisa assim. Eles têm sabores diferentes e sabores complementares. Então depende muito do que você quer. Se você pegar um café Conilon e colocar no leite, ele traz essa nota de chocolate e madeira mais intenso do que um arábica. Então as coisas começam a se complementar. Né? E depende do sabor que você quer no paladar. Eu acho que isso é o mais importante, as pessoas terem esse conhecimento. E aí tem que experimentar. E outra coisa que eu observo é assim, você quer um café que você vai praticar um esporte ou você precisa de uma dosagem maior de cafeína, busque blends que tenham robusta, não tem problema nenhum. Né? E você vai tomar um café para dormir, etc., então procure um arábica, é uma sugestão. Então, o que eu acho interessante é as pessoas conhecerem isso, porque hoje a gente tem muito essa questão da informação nas embalagens e o consumidor não lê, até para ele poder escolher melhor. Né? Porque o brasileiro tem o hábito de gostar de cafés fortes, mas sem saber o que traz aquela intensidade para a xícara. Né? Então, na realidade, é uma série de fatores. A gente tem a questão do blend, da torra, da moagem, ou no caso do solúvel, da quantidade de pó que eu vou estar utilizando na minha receita. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado na hora de escolher o seu café. E, consequentemente, ela vai ter um direcionamento melhor. E é engraçado porque eu percebo hoje as pessoas já falando mais sobre isso. Né? Você fala, olha, eu queria um café mais forte, mas eu queria uma torra assim, uma torra assado. Né? Recentemente eu fui numa loja e uma moça de loja falou assim para mim, olha, está escrito na embalagem liofilizado. Eu não sei o que é isso. Então você vê que a pessoa foi atrás, ela queria entender um pouco mais sobre o produto. Né? Vamos ligar essa máquina aí? Vamos. Enquanto isso a gente continua. Isso. Eu, por exemplo, eu gosto de café que se chama bebida mole. Tá. Eu não gosto de café astringente que pega aqui. E os que eu tenho bebido por aí são preços médios. Não é o top nem o Os baratinho. intermediários. Eu acho que hoje você tem muita oferta no mercado. Tem de tudo. Tem. Quer dizer, o papel aceita tudo. Outro dia eu estive aqui recentemente com o Dr. Aldir, que você conhece bem, e eu estava dizendo que um café que eu tinha comprado na embalagem tinha várias informações. 100% arábica, torra média, não lembro, variedade bourbon amarelo, catuai. Ele falou, variedade não tem importância nenhuma. Não sei, eu não entendo de café. Vocês é que entendem, né? Então tem informação importante. As de solúvel, acho que não, as que você trouxe eu não conheço. Mas aquele café que a gente faz, que vem com canela, não é só café. Os mix, a mistura dos As pós. misturas, né? Tá, são os cappuccinos. Os cappuccinos. Então, eles vêm com muita com a explicação inteira. Como fazer, quanto colocar. Falo, se colocar leite fica mais saboroso. Então não tem porquê. Já está pondo fogo no estúdio de novo. Estou ouvindo um borbulhar aqui. Não, eu vou tirar na temperatura. Eu não vou deixar terminar. Vou esperar um pouquinho e eu já tiro. Então fala, o que eu vou provar aí? Então, eu vou preparar para você, como eu trouxe água, eu vou preparar um café liofilizado. Tá? Eu não sei se você sabe as diferenças dos processos. Liofilizado é esse aqui. Então, assim, fisicamente, olha os lá, cafés... Tá aí que está aparecendo, ó. Você pode apontar aí. Os cafés têm diferenças, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, que parece um talquinho, ele é o café spray, tá? Então, ele é um café que ele foi preparado, extraído, concentrado e ele foi seco por evaporação, por aspersão. Então, conforme cai a gotícula de café, vem o vento, o ar quente por baixo e evapora a água e ele fica com esse aspecto, tá? As pessoas gostam muito de utilizar esse produto com leite direto, tá? Porque ele traz um pouco mais de uma percepção de extração e concentração mais forte. Quando eu preciso uma diluição melhor, tem um outro processo que é esse aqui, mas mais fininho, que é o aglomerado.
que é esse aqui, ó. Ele, se você mexer na colher, já dá para perceber, tá? O que acontece? Esse café aqui, ele passa por um processo onde ele fica menor ainda e são jogadas gotículas de umidade e eles se juntam formando esses grânulos mais arredondados, tá vendo? E aí fica mais fácil na diluição com água com leite. Então esse é o que a gente chama de aglomerado. O liofilizado é esse aqui, que ele tem uns grânulos diferentes, inclusive ele tem uma cor um pouco mais clara. É diferente. Isso. E ele é feito por baixas temperaturas. Então é feito essa concentração desse café, depois ele vai para um tanque de congelamento, um túnel de congelamento, ele é congelado, triturado, e aí ele vai para o túnel a vácuo, onde esse gelo que estava ali dentro, ele passa do estado sólido para o vapor. Tá? Então é a sublimação. E, consequentemente, ele tem esse aspecto, tá vendo? Ele fica com aspecto diferente dos outros dois. Se fosse café normal, eu diria que torra clara, torra média e torra escura. E, na realidade, não tem nada a ver com a torra, porque os processos acabam mudando, tá? Então, às vezes, você tem um aspecto de cor que não necessariamente corresponde a ser uma torra mais escura ou mais clara. Então, no caso do café solúvel, o processo acaba interferindo muito mais no resultado da cor, tá? Então, olha, eu já vou parar. Pronto. E aí eu vou vou deixar ele esfriar um pouquinho. Em todo caso, eu trouxe uma canequinha para nós. Aqui deve caber uns 60, 70 ml. Então eu vou colocar uma colher cheia. Uma colher de chá. Tá? E Vê lá que eu não quero queimar o bico aqui. E eu não trouxe açúcar. A gente vai ter que tomar sem açúcar. Eu tomo sem açúcar, não tem problema. Tem um jeitinho para pôr ali, não é só virar, não. Ó. É que eu não trouxe colher também, né? Trouxe, mas está no pó de café. Tá, então olha, vou só molhar. Se você pegar do liofilizado que você já usou. Exatamente, ó. E dá até para ver que ele acaba formando até uma espuma. Pois é, esse aqui foi uma espuma. Ó, vou mexer aqui. Depois você põe aqui a colher. Eu posso pôr aqui, ó, também. Vamos tomar café. Oba! Qual? Não vou queimar o bico? Ai, tá quente. Tá quente. Saúde, hein? O programa vai ficar por aqui porque vai todo mundo queimar a língua. Todo mundo vai queimar a língua. Da outra vez você falou que eu quase botei fogo. Hoje eu vou queimar você, né? Você não gostou? Gostei. É que tá quente demais. Tô tomando com cuidado porque eu tô com medo de queimar a língua. Esse é o afrio, né? Aquele que tira pelo... Isso. Não sabia que tanto faz pelo calor como o frio tira. Esse aqui, você sabe o que tem aqui, não? Esse é um café 100% arábica. Ah, tá. Agora, é o que eu falei pra você. Quando a gente prepara um volume maior de bebida, é mais fácil de acertar do que fazer uma xícara só. Sabe que impressão que eu tenho? Que o solúvel, ele é um intermediário, ele fica no paladar como intermediário entre o de coador e o expresso de máquina. Olha, eu não tinha pensado nesse aspecto. Porque ele não é tão, digamos, esse aqui não está tão suave quanto o que eu tomo de manhã, no coador, que é outro café, outra coisa. Eu poderia ter colocado menos pó também, Não, e tá? Mas ele lembra um pouco o expresso. Me lembrou um pouco o expresso. É porque eu coloquei um pouco mais, então ele fica mais concentrado. Agora já está melhor para tomar. Na realidade, a temperatura tinha que estar um pouquinho mais baixa. Aí você iria sentir mais ainda. Porque esse é um café mais suave, ele é um café mais delicado. Sim, mas então, ele não é amargo. Não ele não é um café amargo, ele é um café que tem uma certa acidez. Né? Tem, mas amargo ele não é. E se eu não falasse que ele é solúvel num teste cego, se você tivesse, provavelmente ele passaria como um café torrado e moído. Não é amargo. Vamos ao intervalo, já você fala, ele pediu um intervalo aqui. Eu converso com a Helena Helvas, estamos tomando um café aqui solúvel. Esse é tudo arábica e é o liofilizado, que é o que é processado a frio, é isso? Isso. E já a gente volta. Vamos lá, já estou de volta. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro e eu converso com a Helena Helvas,
que é cafeóloga e consultora de café, para assuntos de café. Estamos ainda tomando aqui, eu vou tomar porque eu vou tomar outro daqui a pouco. Agora diminuiu a temperatura, ele está mais saboroso. Tá. Então, mas o café solúvel, ela está me falando no intervalo aqui, é um negócio importante, porque em voo só se serve solúvel, né? Isso. E quando você viaja de um lugar para o outro. E em casa, por exemplo, eu quando eu tenho, às vezes não tenho café solúvel. É pela rapidez que eu tenho. Não vou nem discutir a qualidade ou não. É porque você quer um café rápido, tá pronto. Né? Né? Agora, a Eliana estava me dizendo que precisa saber armazenar, porque o café solúvel ele estraga se não tiver armazenado. Ele absorve a umidade. Ele é muito, muito seco. E se a pessoa abrir a embalagem, se você olhar, ele tem uma validade bem longa, porque o produto está totalmente seco. Mas se você não fechar corretamente, ele vai absorver a umidade do meio ambiente e ele vai ficar como se fosse uma pedra. E aí não tem como você aproveitar depois. Né? Então quem for utilizar, é sempre importante deixar as embalagens bem fechadas. Essa é uma dica. A outra dica é, se você for fazer para várias pessoas, já faça uma quantidade maior, que aí a chance de você errar é menor. Então, por exemplo, quando a gente fala do solúvel nos aviões, quando os comissários passam com a garrafa térmica, fica mais saboroso do que quando eles te dão uma única dose e você tem que dosar no copinho como é que você vai fazer aquele café. Então, se você fizer errado, se você colocar pouco, você tem a chance de acertar, mas se você virar todo o sachê, depois você não tem como tirar aquilo ali. Então, precisa tomar cuidado como vai fazer, né? Essa é uma outra dica. Faz aos poucos, que até você achar o paladar ideal. E outra dica, eu gosto muito de usar a temperatura das máquinas de cápsula para fazer o solúvel. Então, às vezes eu estou com pressa, acabo ligando a máquina só para pegar e aí água. já tem a dosagem certa e a temperatura correta. Então, eu acabo utilizando Não é máquina de monodose. As monodoses eu acabo usando às vezes para utilizar por causa da temperatura da água. Ah, mas não é a de cápsula. É essa mesmo, só que eu não ponho cápsula. Ah, só eu põe uso, eu uso a água, eu uso somente a água. Porque tem aquela bar lá, como é que chama? Tem umas que tem pressão, mas assim, na realidade, a hora que você vai utilizar, a temperatura da água está correta e geralmente o volume também já está. Então eu ponho a dosagem da minha colher e já aperto ali, só sai água e eu já tomo meu café e ele fica pronto. Eu acabo usando a praticidade. E o solúvel você toma sem açúcar também? Eu estou tomando sem açúcar. Mas assim, eu tenho feito várias receitas com café solúvel. Então, receita de bolo com café solúvel fica uma delícia. Brigadeiro fica super gostoso. Deve ficar, porque ele lembra um pouco de chocolate. Então, às vezes eu quero usar drinks gelados e eu não tenho tempo de esperar esfriar o café e eu preciso fazer um drink bacana, eu acabo já misturando o café solúvel direto na água fria, ele já dilui, já dissolve direitinho e eu já uso esse balde de café gelado que eu preciso já na temperatura correta. E aí eu já misturo com as minhas bebidas e não perco o gelo que está ali. Porque às vezes você vai fazer com café normal e a hora que você coloca o café quente, o gelo acaba derretendo mais rápido. Então é uma outra alternativa que eu tenho usado bastante. Tem um negócio interessante que no Espírito Santo, mas não apenas no Espírito Santo, já estão se falando de café canéfora ou robusta, gourmet, né? Sim. Então, o café solúvel, tradicionalmente, se fala que ele é feito com robusta. Hoje tem com arábica e tal. Mas se melhorar a qualidade do canéfora, também sim, o solúvel vai ter tudo a ganhar. Né? E você sabe que é muito pessoal, né? Sabor e gosto é muito pessoal. Recentemente eu fiz um café e a pessoa falou que estava muito suave. E aí eu coloquei um pouquinho de um café 100% solúvel, 100% conilon na xícara da pessoa. Aí a pessoa tomou e falou, era isso que eu queria. Então aquela percepção de intensidade para aquela pessoa era importante. Então dá para a gente fazer os blends. No caso eu fiz um blend depois do produto final, mas dá para a pessoa brincar com esses sabores no paladar sem o menor preconceito. Às vezes alguns blends, até com conilon, você vai fazer algumas receitas que vai mais leite, creme de leite, etc. O conilon fica até mais saboroso. É, porque como tudo na vida, nós temos 4 minutos de programa só. Por exemplo, eu vou falar uma coisa nada a ver com café. Mas outro dia eu e a Bob e a Roberta
Eu estava com vontade de comprar um camarão para fazer um camarão. Eu fiz um molho de tomate super, que tô bom nisso. E aí ela fritou o camarão, porque eu não sei. O meu fica cru ou passa, vira chiclete. Tá. Tem que ter um tempo para... E aí quando tá tudo pronto, misturou o molho de tomate com o camarão e tal, pusemos, por exemplo, um pouquinho de catupiry. Porque você põe muito, fica enjoativo. Tem produtos que você tem que saber dosar. Que a pessoa não sabe nem dizer o que tem ali. Mas se botar muito, fica... É isso mesmo. E café também se dosa. O brasileiro gosta dessa percepção de força no paladar, né? É muito interessante. Quando você pergunta para alguém qual café que você mais gosta, eu gosto de café forte. Né? Mas aí é que tá. É porque tem uma diferença. Eu tive México, Peru. A gente pede um café lá, é um horror, né? Uma água lavada. Parece que lavaram o bule. Também não precisa nem ser extra forte, nem ser aquela coisa aguada. Acho que o equilíbrio, né? A gente precisa voltar para o equilíbrio. Que é o que você encontra. Agora, depois que a gente terminar de gravar, vou tomar outro café. Então, eu tô achando, agora que a temperatura está mais baixa, ele está bem mais arredondado no paladar. Você queria me queimar aqui, essa é a tua ideia. Ela veio um dia ao programa e como é que chama aquela cafeteira francesa? Não era sifão? Que eu coloquei fogo embaixo? Sifão. É uma cafeteira toda de vidro, tem uma alcinha e tal. E aí é que nem um richô. Você acende não é? Isso. Acende um fogo. Ela me acende um fogo dentro do estúdio, cara. Que aqui, se eu espirrar, queima, né? Porque é tudo altamente combustível. Então hoje ela não podia fazer isso. Queria queimar minha lenha. Desculpa. Na Bic, o que é que você está fazendo? Falando sobre qualidade. Isso. É isso? O meu projeto lá é trazer para a luz o aumento do consumo de café solúvel no mercado interno. Diminuir o preconceito que o brasileiro tem com relação a esse produto. O café solúvel é mais em conta, mais barato do que o café em pó? Se a pessoa fizer a conta, né, de rendimento, ele acaba sendo, sim. Se você olhar na gôndola que uma embalagem de 200 gramas dá aproximadamente 100 xícaras, é que as pessoas não fazem essa conta, tá? Elas olham pela dose, elas olham o número final ali. Mas uma embalagem chega a fazer mais de 100 xícaras de café. Os cappuccinos não são assim, não. Os cappuccinos aí você põe mais. 14, 15 reais, 200 gramas, e dá para 10 xícaras. Aí você tem que pôr mais pó ali. E na realidade o solúvel, eu estou falando só dele, mas ele entra dentro das cápsulas. Tem várias cápsulas multibebidas, como café com leite, cappuccinos, que o solúvel está lá dentro. Né? E tem muitas situações que o solúvel está lá, como alguns suplementos, ele já está lá dentro, mas a gente acaba não tendo essa consciência. Né? Então ele já está no nosso dia a dia e a questão é aonde eu posso melhorar isso, como é que eu posso fazer com que o consumidor valorize mais esse produto ou saiba conhecer melhor o que ele está comprando. Então, na realidade, é como se eu estivesse voltando 20 anos atrás, quando a gente começou a falar de cafés especiais. E hoje eu estou 20 anos depois falando do que a gente tem no mercado e como é que a gente pode escolher melhor esse produto. Bom, nosso tempo acabou, não falamos do principal. Era assim que funcionava antigamente, hoje eu não sei. Mas o solúvel, ele foi criado, acho que na Segunda Guerra, pelos norte-americanos, né? Isso. Porque o soldado queria tomar café naquele frio da Europa, sei lá de onde ele estava, e o único café que tinha era solúvel, só água tinha. Não é isso? Exatamente. E ele abre mercados, essa é outra coisa que eu não falei, mas quando a gente marcar outra vez, ou com o Aguinaldo, ou com você, a gente fala dessa parte. O solúvel abre mercados, abriu mercados para o café brasileiro em grão que vem depois. O café Pelé na Rússia foi um espetáculo, né? Helena, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos tomar mais um café aqui. Na menos temperatura quente. certa. Tá bom? E vamos marcar a volta para você continuar falando disso. Combinado. Obrigado, gente. É isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção e me siga nas redes aí. Tchau, tchau.